Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós celebramos neste final de semana o 16º domingo do tempo comum e continuamos a ler as parábolas do reino do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 13. Estas parábolas vão falar realmente daquilo que é comparável ao reino de Deus. Nós já escutamos no domingo passado a primeira parábola e vamos escutar hoje 3 parábolas deste evangelho. E ele vai trazer para nós versículos 24 a 43 do evangelho, que vai dizer para nós o seguinte: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, como já sabemos, este capítulo 13 do Evangelho de Mateus é o capítulo constituído por 7 parábolas, né? Nós vimos na semana passada as parábolas do semeador, do grão de mostarda, né? Essas parábolas pertencem tanto ao Evangelho de Mateus quanto ao Evangelho de Lucas e Marcos. A parábola do semeador, o grão de mostarda e o fermento. Nós ouvimos hoje. 4 parábolas não pertencem a nenhum evangelho, a não ser ao Evangelho de Mateus, que compila todos os ditos de Jesus para constituir os grandes sermões que ele tem no seu Evangelho. Quem quiser saber os sermões é só voltar ao vídeo anterior, no 15º domingo do tempo comum, que verá que está explicado os 5 sermões. E essas 4 parábolas que só existem no Evangelho de Mateus é a parábola do trigo e o joio, o tesouro escondido, a pérola preciosa e a rede. Essas parábolas são próprias do Evangelho de Mateus e não estão contidas em nenhum outro evangelho nos sinóticos. Essa linguagem parabólica não é uma linguagem que Jesus inventou, podemos falar assim. Era uma linguagem própria do Oriente Médio que era usada para fazer com que as pessoas pudessem questionar a própria vida, comparar a sua vida com a vida de Jesus. Era uma linguagem que usava imagens, comparações, né? Então, comparando a sua vida, a vida de Jesus, nós entramos dentro desse contexto de reino de Deus. Por isso, as parábolas são ditas parábolas do reino, né? Onde Jesus vai falar da grande misericórdia de Deus para uma comunidade que está realmente assustada com todos os ditos e ensinamentos, para uma comunidade que vive realmente perseguida. Então, falando para esta comunidade, Jesus vai dizer para eles: coragem, a vida continua e se faz necessário que nós estejamos firmes e se faz mais necessário ainda conhecer o reino de Deus. E esses apóstolos, eles são os privilegiados para compreender a missão do reino de Deus e sair depois em pregação pelo mundo. Por isso, nós temos, de fato, a alegria de podermos pregar o Evangelho, pois temos o Evangelho desde a época de Jesus e a própria Igreja Católica compilou todo esse material, dividiu capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que nós pudéssemos ter em mãos não só o Antigo Testamento, mas especialmente o Novo Testamento, que é lido a partir da ótica de Jesus Cristo. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, vendo essa questão das parábolas, nós podemos entender que Jesus usava também a linguagem da época para que pudesse evangelizar, para fazer com que os seus tentassem compreender ou comparassem a sua vida, a vida de Jesus, a vida do Evangelho, e buscasse muito mais ainda compreender a grande misericórdia de Deus. Deus seja bondoso e misericordioso para com todos nós. Que Ele possa, de fato, nos ensinar que Ele é a pura misericórdia, que Ele é o amor, que Ele é o nosso Salvador. E que
é a partir dele que nós estamos aqui, peregrinando neste mundo, até um dia que ele nos chamar. Paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gosta dessa nossa catequese, compartilha com os teus, dá o teu like, faz o teu comentário. Eu estou percebendo que está aumentando o número de comentários. Eu estou buscando responder. Dá também o meu joinha nos comentários. Isso é muito bom para que o nosso canal possa crescer cada dia mais. Paz e bem, Deus vos abençoe, Ele é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.